A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição número 6, que traz por título Samuel, juiz, profeta e sacerdote. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 6 dos adolescentes do segundo trimestre de 2025, que traz por título Samuel, juiz, profeta e sacerdote. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada, é só você acessar o nosso site. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso site vai aparecer, você clica no menu Adolescentes. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, à lição comentada e à lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Pega a dica, professor. Mas se você quiser também, pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas com relação ao título. Assim, você vai estar verificando o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Aqui você pode perguntar: quem foi Samuel? Samuel é filho de quem? Quem pode contar um pouco a história de Samuel? E pergunte: o que é um juiz? O que é ser profeta? E o que é ser sacerdote? Qual a função do profeta? Qual a função do sacerdote? Qual a função do juiz? Aqui é tão somente para levantar uma discussão. Eu tenho dito, são perguntas para iniciar a sua aula e assim você verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Logo, você não precisa responder. Quem tem que responder são seus alunos. E se ninguém participar, se ninguém responder, não responda também não. Deixe o povo na curiosidade. Pegou a dica? Mas dando seguimento, vejamos. A leitura bíblica está em 1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Recomendo fazer a leitura compartilhada. Vejamos. A mensagem: E Samuel cresceu, o Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 19. Já perceba aí, né? Samuel foi um homem de Deus. Samuel era obediente ao Senhor. Samuel tinha chamada de Deus, sabia disso e vivia segundo o querer de Deus. Tem muitas pessoas adolescentes aí que têm até chamada de Deus, mas não obedece, não pratica. E veja o que diz o texto: tudo aquilo que Samuel falava, que dizia, que profetizava, Deus realizava. Deus cumpria conforme a palavra do profeta, porque o profeta era homem de Deus. Logo, ele só falava a verdade. Será que tem algum adolescente aí que gosta de mentir? Não sei. Pergunta a sua turma, professor. Aproveita a oportunidade e aperta o juízo deles. Vejamos. Leitura diária, que é o nosso devocional. De segunda até sábado, você pode fazer o devocional com seus alunos. É por isso que lá em nosso Instagram, pega endereço, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também Instagram do nosso canal, Descomplicando.teologia. Todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária. Você pode pegar e compartilhar com seus alunos. E a nossa leitura diária também tem vídeo, tem cartaz e tem vídeo. Tudo isso para chamar a atenção dos seus alunos. Já com relação aqui em nosso canal no YouTube,
Toda quinta-feira nós postamos também o nosso vídeo aula às 9 horas e 5 minutos. Na mesma quinta, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica. Ou seja, toda quinta-feira tem vídeo chamada e despertador lá no Instagram e aqui no YouTube, às 9 horas e às 14 horas, tem vídeo novo também. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 6, na quinta-feira já estreou a lição número 7, pois postamos os nossos vídeos com uma semana de antecedência. Pega a dica, professor. Vejamos. Introdução. O ministério de Samuel foi muito importante para o desenvolvimento de Israel como nação. Ele nasceu por um milagre, pois sua mãe era estéril. Foi chamado por Deus num período de pouca atividade profética, marcado pela apostasia e corrupção sacerdotal. Dentro desse contexto, era necessário alguém que suprisse todas essas lacunas. Por isso, Samuel teve um triplo ministério, atuando como sacerdote, profeta e juiz. Você quer conhecer um pouco mais dessa história? Veja só, pensa uma pessoa importante para a nação de Israel. Isso mesmo, é o profeta Samuel, ele que exerceu os 3 ofícios. Ele foi juiz, já aprendemos que juiz não é rei na lição passada. Ele foi sacerdote e foi também profeta. Por que isso, pastor? Porque no seu tempo praticamente estavam todos desviados, tinham saído da direção de Deus. É por isso que Deus vai usar agora um casal, especificamente aqui uma mulher, a mãe de Samuel, chamada Ana, e esta não podia ter filho, mas através de um milagre a criança nasceu, cresceu, se desenvolveu e se tornou um grande homem de Deus, da mesma forma que seus adolescentes também vão estar crescendo, se desenvolvendo e serão, em nome de Jesus, pastores, pregadores, professores de EBD, serão canal de bênção. Assim também aconteceu na vida de Samuel. Nasceu em um período muito difícil. Existiam poucas pessoas que tinham compromisso com a palavra de Deus. Por isso, Deus aproveitou a oportunidade e já chamou Samuel para ser juiz, sacerdote e profeta. Ou seja, exerceu os 3 ofícios de Israel. Não foi fácil, mas como Deus estava direcionando a sua vida e como ele era obediente, teve prosperidade tanto como juiz, como sacerdote e como profeta. Porque homem de Deus tem prosperidade. Você crê dessa forma? Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vejamos. Sacerdócio de Eli. A Bíblia relata que Eli era sacerdote na cidade de Siló, juntamente com seus filhos Ofni e Finéas. Os filhos de Eli foram descritos como filhos de Belial, uma expressão utilizada para designar pessoas de mau caráter ou corrompidas e que desobedecessem os mandamentos de Deus. Eles eram chamados assim porque cometiam graves pecados. Professores, entenda aqui o contexto. No tempo que nasce o profeta Samuel, quem governava, quem direcionava as coisas, que era o sacerdote da época, era Eli. No entanto, já estava velho e tinha 2 filhos, Ofni e Finéas, que não temiam a Deus, não tinham consideração, não respeitavam as coisas santas. E por isso, Deus não aprovava os seus atos, nem também Israel, que estava cada vez mais saindo da presença do Senhor. É nesse contexto da velhice de Eli, o sacerdote, o filho de Eli desobedecendo a palavra do Senhor, Deus agora vai estar levantando uma criança, levantando um jovem, o homem, para se tornar juiz, sacerdote e profeta. Porque assim, quando você não quer, Deus levanta outro. Entenda o contexto e passe para os seus alunos. Mas observação, a Bíblia Sagrada não vai tratar sobre a atitude, o comportamento de Eli. O que é condenado aqui é a atitude do filho de Eli. Mas Eli não chamava a atenção dos seus filhos. Mas Eli não cobrava os seus filhos. Isso é uma grande preocupação. Converse com eles, viu, professores? Veja só, quando o seu pai chama a sua atenção, é para o seu bem. Aqui, por exemplo, Eli não chamou a atenção dos seus filhos e eles acabaram perdendo a bênção do Senhor. Perderam o cuidado de Deus, perderam a sua salvação, porque Eli, o seu pai, não chamava a atenção dos seus filhos.
Eles faziam errado, comportamento errado, e o pai não falava nada. Isso foi cada vez mais prejudicando a vida de Ofni e Finéias, que perderam o seu lugar. Então, quando o seu pai chamar a sua atenção, obedeça, é bênção pura sem mistura na sua vida. Eu sei que às vezes aperta o juízo demais, mas se faz necessário. Dando seguimento, o encontro de Eli com Ana. No exercício do sacerdócio, Eli conhecia muitas famílias na época das festas. Diversas famílias saíram de suas casas para ir à cidade de Siló, local onde estava o tabernáculo, a fim de celebrar e oferecer suas ofertas ao Senhor. Seguindo essa tradição, a família de Eucana e Ana fazia o mesmo. Eucana era casado com Ana, porém ela era estéril. Seguindo o costume da época, ele casou-se novamente com Penina, que se tornou sua segunda esposa. Penina teve alguns filhos, era desprezada por Ana por ser estéril. Vejamos, aqui agora vai ser destacado a família de Samuel. Veja só, qual era o contexto? O povo estava afastado do Senhor. O povo não tinha compromisso com Deus. Quem era o sacerdote? Quem era a liderança? Eli, que tinha 2 filhos, que estavam tendo comportamentos errados, pegando as coisas sacrificadas e ficando com a melhor parte. Deus não estava aprovando tal atitude. Nesse momento, vai surgir na história aqui Ana, Penina e Eucana. Eucana era casado com Ana, os dois se amavam, mas, no entanto, Ana não podia gerar filho, era estéril. Por isso, de acordo com o costume da época, não é doutrina não, costume da época, Eucana pôde se casar com Penina para assim conseguir ter filhos. Mas, no entanto, Penina, quando ficou grávida, começou a desprezar Ana, dizendo: eu tenho filhos e você não tem filhos. Eita, eu tenho herdeiro, você não tem herdeiro. Isso começou a criar uma grande rivalidade entre Ana e Penina. Mas, no entanto, Eucana amava a Ana. Mas quem tinha gerado filhos era Penina. E aí começou um grande conflito. É nesse conflito, é nessas dores, são nessas decepções. E o que é que o crente faz? Vai orar. Assim foi Ana. Ana foi buscar a Deus em oração. E eu quero saber o seguinte, não sei se você sabe, o que é que acontece quando o crente fiel, que anda em retidão, vai orar? O que é que acontece? Deixa aqui nos comentários, porque foi exatamente isso que aconteceu com Ana. Vejamos. A condição de saúde de Ana e seu contexto familiar lhe deixava muito triste. Um dia, Ana foi ao tabernáculo em Siló e orou a Deus. Ela apresentou sua dor ao Senhor e lhe pediu um filho. Eli observou a situação e achou que Ana estivesse embriagada. O sacerdote chamou a atenção de Ana, mas ela explicou tudo e Eli abençoou e rogou que Deus concedesse o pedido dela. Em sua oração, Ana fez um voto ao Senhor. Ela prometeu dedicar seu filho ao Senhor e nunca cortar o cabelo. De fato, Deus respondeu a oração de Ana, deu-lhe um filho, o menino recebeu o nome de Samuel. Por fim, Ana cumpriu seu voto. Após desmamar o menino, dedicou ao Senhor e entregou ao serviço no tabernáculo a ser criado pelo sacerdote. Vamos entender aqui agora. Ana tinha uma pessoa que ficava constantemente desafiando Penina, ridicularizando, humilhando Ana. Diante dessa situação, Ana vai orar ao Senhor. E quando o crente ora, Deus responde. Ana vai até o tabernáculo, lá em Siló, onde ficava a tenda, e fez oração a Deus. Lá em Siló, aonde ficava o sacerdote. O sacerdote Eli começou a ver e perceber que Ana estava fazendo muito barulho diferente. Chegou até a pensar que Ana estava embriagada e vai conversar com Ana. Eli procura Ana. Ana, o que aconteceu? Por que você está assim? Você está embriagada? Não, meu senhor, estou orando a Deus. Estou conversando com Deus, eu não tenho filhos, eu estou pedindo a Deus um filho, e eu prometo, eu faço um voto, se Ele conceder a bênção de eu ser mãe, esse filho será consagrado ao Senhor, e não vou cortar o cabelo dele, e será consagrado. Isso é Ana conversando com Eli.
Eli ouve a conversa de Ana e abençoa Ana. E o que é que acontece quando o homem de Deus abençoa o seu servo? A bênção acontece. Ana, no tempo certo, ficou grávida e gerou um filho. E no tempo certo o menino foi desmamado, passou a estar um pouco maior, para que pudesse morar assim na casa do sacerdote e ser criado na lei do Senhor. Então Ana cumpre o seu voto. Ana orou ao Senhor. Deus abençoou, concedeu o pedido. Ela tão somente esperou o tempo que ele pudesse se desmamar, pudesse assim sobreviver distante dela. Ela deu o seu filho Samuel para ser criado, para estar crescendo na lei do Senhor e na casa, lá no tabernáculo. Então, quem vai terminar de criar Samuel não é Ana, não é Penina, não é Eucana, mas sim o próprio Eli, que teve 2 filhos que andavam distanciados da presença do Senhor. Mas, no entanto, ele vai criar agora e orientar a Samuel. E no futuro é Samuel que vai ficar no seu lugar. Sabe por quê? Hoje você está ensinando alguém que não sabe, mas amanhã ele pode ser o professor, ele pode ser o seu pastor. Hoje você está ensinando o adolescente que no futuro pode ser seu pastor, pode ser a sua pastora, né? Pode ser a sua líder, tá bom? Pode ser a sua líder, pode ser a sua regente, quem sabe até mesmo da sua família. Nós não sabemos. Por isso, precisamos ensinar da melhor forma possível. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Eita glória! Estou lhe dizendo, aqui o alimento é forte. Mas quero saber o seguinte, está gostando, entendendo? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas agora vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Eita glória, estou lhe dizendo, aqui é bênção pura sem mistura. Veja só, nós estamos fornecendo o maior suporte do Brasil para os professores da Escola Bíblica Dominical e aqui especificamente para professores da turma dos adolescentes. Nós enviamos slide, videochamada, despertador, artigos, leitura diária. E veja só, nós enviamos a leitura diária em cartaz, em vídeo e também por escrito, com toda a explicação e aplicação. Enviamos também materiais para que você possa enviar para os seus alunos, como por exemplo, atividades online, charadas bíblicas, questões, atividades, caça-palavra. Todos esses materiais nós enviamos para que você, que é professor, possa ministrar a melhor aula possível. Qualquer dúvida você já sabe, deixa aqui nos comentários. Pastor, eu quero ser membro, o que é que eu faço? É só você entrar em contato comigo, deixo aqui meu WhatsApp e na descrição desse vídeo também tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título o chamado de Samuel. Samuel cresceu em Siló como ajudante do sacerdote. Com o passar dos anos, Samuel ganhou o respeito do povo por causa de sua postura e compromisso com Deus. Entretanto, Samuel não cometeu os mesmos erros de Ofni e Finéas. Ele viu os filhos de Eli dando um péssimo exemplo no serviço sacerdotal, desrespeitando as ofertas entregues no altar, se deitando com as mulheres que trabalhavam à porta da tenda sagrada. Uma noite, Deus chamou a Samuel, todavia o jovem não conhecia a voz do Senhor, pois Deus ainda não tinha falado com ele. Assim, Samuel foi até Eli, achando que o velho sacerdote o chamara. Essa situação se repetiu 3 vezes, até que Eli entendeu que era Deus quem queria falar com Samuel.
Eli orientou o jovem, responder: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. Samuel agiu conforme a orientação de Eli. Veja aqui agora a história de Samuel. Samuel nasceu através de um milagre, ou através da oração da mãe dele, Ana, orar pelo menino, e Deus concedeu esse menino. Mas ela tinha feito um voto: se o Senhor me der um filho, eu vou estar dando, devolvendo, e ele vai crescer na tua lei, vai crescer na tua casa, vai estar sendo consagrado ao Senhor. E assim aconteceu. Nasce o menino. Ana dá o menino ao sacerdote ali, para que este pudesse ensinar a lei do Senhor. Então Samuel foi criado na casa de Eli, das coisas sacerdotais. Mas, no entanto, ele tinha um grande respeito pela sua mãe, um grande respeito também pela liderança. E uma certa feita, quando Samuel foi deitar-se, ele começou a ouvir uma voz que dizia: Samuel, Samuel. Ele não sabia o que era. Ele então pensou: já sei, Eli está me chamando. Ele vai até o quarto de Eli. Eli, o senhor me chamou? Não, Samuel, vai deitar. Quando Samuel deita, ele ouve novamente a voz: Samuel, Samuel. Ele vai perguntar: chamou Eli? E assim sucessivamente. Não era Samuel que estava conversando com ele. Não era Samuel que estava chamando ele. Era o próprio Deus. Chegou o momento então que Eli percebeu: eu não estou chamando Samuel, mas no entanto ele está ouvindo uma voz chamando. Eu já sei o que está acontecendo. Porque tem pessoas, meus irmãos, que têm experiência. E nós precisamos ouvir as pessoas mais experientes. Então Samuel agora, quando procura Eli, me chamou Eli? Não, Samuel, fala o seguinte: quando você ouvir a voz falando com você, chamando o seu nome, você fala o seguinte: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Em outras palavras, Eli percebeu que Deus queria falar com Samuel. Samuel retorna para o seu quarto, ouve novamente a voz: Samuel, Samuel. Então ele responde: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É muito importante você destacar aqui que Eli instruiu o sacerdote Samuel segundo a vontade do Senhor. E Samuel respeitava, honrava Eli. Nós precisamos respeitar as nossas lideranças. E assim Eli muito contribuiu para o crescimento espiritual e de conhecimento também de Samuel. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Vamos dar seguimento, vejamos. E o Senhor falou com ele. Naquela noite Samuel recebeu uma mensagem profética pela primeira vez na vida. Deus anunciou a ele uma profecia contra Eli, seu mentor, e contra a família dele. Na manhã seguinte, Eli exigiu que Samuel contasse tudo o que o Senhor tinha anunciado. E assim Samuel anunciou para o sacerdote que o juízo de Deus viria sobre ele e a sua casa. Já chegou aqui uma situação difícil. Entendeu o que aconteceu? Deus chama Samuel. Samuel, no primeiro momento, não tinha experiência, não tinha ainda ouvido a voz de Deus. E eu tenho dito aqui nesse canal, nossos adolescentes precisam ter as suas experiências com Deus. Mas antes desse momento chegar, vai ouvindo as pessoas mais experientes, seu pastor, sua liderança, para que você possa estar crescendo. E, no entanto, Eli aconselhou, ele fala: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E assim Samuel fez do jeito que Eli ensinou. Olha, o experiente profeta ensinou, ele executou e Deus abençoou. Então, Deus conversa agora com Samuel e lhe diz o que estaria acontecendo. Deus estaria castigando a casa de Eli, porque os seus filhos, Ofni e Finés, estavam desobedecendo, comendo das gorduras do sacrifício, deitando-se com as mulheres, algo que não poderia. E agora, meu irmão, no outro dia, Samuel dorme. Será que Samuel dormiu? E Eli dorme. Será que Eli também dormiu? Sabendo que lá no outro quarto, Deus estava conversando com Samuel pela primeira vez? Quando acorda, a primeira coisa que Eli faz é falar: Samuel, eu sei que Deus falou contigo ontem. O que foi que Deus disse a você? Só que a palavra, a conversa de Deus não foi boa para Eli, não. Deus contou para Samuel o que estaria acontecendo, a destruição, a morte dos filhos de Eli. Tudo isso porque eles estavam desobedecendo a palavra do Senhor. Mas Samuel também não escondeu
a vontade do Senhor, não escondeu a sua palavra, não escondeu a profecia que Deus tinha lhe dado e contou tudo para Eli. E aquilo que Deus contou para Samuel, Samuel contou para Eli, aconteceu, porque Deus honra a sua palavra. Deus vela para cumprir a sua palavra. Com isso, Ofni e Finéias morreram, perderam assim a bênção do Senhor. Mas é importante você destacar aqui que Samuel obedeceu, ouviu a voz de Deus, profetizou, ele teve coragem, ousadia, determinação, com muito respeito, para contar toda a verdade a Eli, que era o seu mentor, estava ali na posição do seu próprio pai. Te pergunto, você teria coragem de contar para Eli o que Deus lhe disse? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eita glória, estou lhe dizendo, aqui o alimento é forte. Mas quero saber o seguinte, está gostando, entendendo? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, preste atenção. Você já tem o curso básico em teologia? Já fez algum curso para professor? Calma, chegou o momento. Nós estamos com a nossa plataforma de cursos. Já temos vários alunos estudando conosco de vários lugares do Brasil e até mesmo fora do Brasil. Nós estamos ofertando curso básico em teologia. Em breve vamos ter também o bacharel, também fica conosco. E também estamos disponibilizando um curso de escatologia e vários cursos para professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Se você tiver interesse em estudar conosco, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e na descrição do vídeo também tem um link para que você possa estar estudando conosco em nossa plataforma de curso. Fazendo sua assinatura, pagando apenas R$ 20 por mês, você terá acesso a todos os nossos cursos. Lembrando, são cursos, são formações. Por isso, vem estudar na plataforma de cursos do canal Descomplicando a Teologia. Vem fazer parte da nossa família. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título o ministério de Samuel. Primeiro, o sacerdote. No momento em que a nação estava espiritualmente depravada, o sacerdócio em Siló estava corrompido devido à atuação dos filhos de Eli. Samuel atuou na função sacerdotal de forma eficaz. Samuel era temente a Deus e por isso ganhou o respeito de toda a nação. Como eu disse aqui anteriormente, Samuel ele foi sacerdote, foi juiz e profeta. Aqui com relação ao sacerdote, o que fazia o sacerdote? O sacerdote recebia todas as oferendas e fazia o sacrifício para perdão do pecado do povo de Israel. O povo de Israel pecava, precisava buscar o sacerdote, oferecer um animal para que os pecados deles pudessem ser perdoados e assim não sofresse as consequências. Porque se pecasse e não confessasse e não oferecesse sacrifício, o povo seria castigado, como assim aconteceu por diversas vezes. Mas no tempo de Samuel, o sacerdote era Eli. Os seus filhos Ofni e Finéias estavam todos errados. Por isso que grande foi a consequência para o povo de Israel. Deus permitiu o castigo de nações, de povos estranhos, para que pudesse castigar Israel. Porque o sacerdócio, olha, a liderança, os pastores estavam tendo um comportamento errado. Isso no tempo de Eli, Ofni e Finéias. E Deus levanta agora como sacerdote aquele que vai estar ouvindo os pecados do povo, confessando a Deus e pedindo perdão pelo povo e também sacrificando os animais para que Deus não pudesse condenar e castigar o seu povo. Porque pecado sempre teve, mas era necessário confessar o pecado e oferecer animais em sacrifício para que o seu sangue pudesse ser aspergido lá no propiciatório, no Santo do Santo, remindo assim o povo dos seus pecados. Na verdade, era cobrindo o pecado do povo, porque só quem perdoa pecado, o sangue perdoa pecado, não é o sangue de bode, de animal nenhum. O que perdoa pecado é o sangue de Jesus. Mas, no entanto, no Velho Testamento, esse ato de sacrificar animais é para cobrir o pecado do povo, porque para purificar e apagar só o sangue de Jesus. Converse com seus alunos sobre essa temática que é importante. Vejamos aqui agora o profeta. A Bíblia também relata que as profecias anunciadas por Samuel eram verdadeiras, por isso se cumpriram.
Deus aparecia continuamente a Samuel em Siló e seu ministério profético foi confirmado publicamente. Samuel preocupou-se em reunir um grupo de homens. Para ensinar a lei do Senhor e instruí-los quanto aos mandamentos de Deus. O ajuntamento de profetas é citado algumas vezes na Bíblia. Muitos anos depois da morte de Samuel, na época dos profetas Elias e Eliseu, o ajuntamento de profetas ainda existia, pois é mencionado em 1 Reis 20:35. A formação de uma geração de homens comprometidos em buscar a Deus, obedecer os seus mandamentos, foi um dos legados do ministério profético de Samuel. Agora vejamos Samuel como profeta. O que é profeta, pastor? É aquele que ouve a voz de Deus e transmite ao povo. O sacerdote ouve os pecados do povo e apresenta a Deus. O profeta ouve a voz de Deus e apresenta o povo. Ou seja, o profeta era aquele que ouvia a voz do Senhor e dizia qual era a boa, perfeita vontade de Deus. O que Deus queria, o que Deus não queria. E esta era a função do profeta Samuel, trazer a verdade de Deus, trazer a mensagem do Senhor. E Samuel ouviu a voz de Deus e transmitia. Lembrando, a primeira vez que Deus falou com Samuel foi sobre o juízo de Deus sobre a vida de Ofni e Finéias da casa de Eli. Ou seja, já foi uma mensagem difícil. Já foi algo muito complicado, mas como ele temia a Deus e ele exerceu o ministério profético segundo a vontade do Senhor, Samuel falava não aquilo que ele queria, Samuel falava aquilo que Deus mandava. Profeta que é profeta, não fala o que quer, mas fala aquilo que Deus manda. Você está preparado para ser profeta de Deus? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vejamos. O juiz. Samuel atuou como juiz em Israel todos os dias de sua vida. Ele foi presente em algumas cidades e regiões, Mispa, Betel, Gigal e Ramá. Ele ia até esses lugares para ouvir o povo e resolver questões que eram apresentadas. Todavia, Samuel atuou como juiz, especialmente em Ramá, onde tinha uma casa. Agora vejamos, Samuel também foi o juiz. O que é o juiz? É um rei? Não. Um juiz não tem a mesma autoridade, não tem os mesmos deveres, não tem os mesmos direitos de um rei. O líder, o juiz, era um líder, era aquele que julgava as questões do povo. De acordo com os acontecimentos, as famílias procuravam Samuel para que Samuel pudesse dar conselhos, orientação de comportamento e atitude. Logo, Samuel foi o líder de Israel, não o rei de Israel, foi o líder, aquele que escutava o povo, levava a Deus e assim era direcionado segundo o querer do Senhor. E foi um excelente juiz, mesmo diante das adversidades. Irmãos, não é fácil ser sacerdote, não é fácil ser juiz, não é fácil ser profeta, mas aquele que foi chamado por Deus, Deus cuida, Deus protege, Deus livra de todo mal. O importante é você ser fiel. Samuel foi fiel em meio a muita coisa ruim. A sociedade, os grupos, as suas amizades, muitos destes estavam se afastando do Senhor. Para você ver, Ofni e Finéias foram criados junto com Samuel. Mas Samuel era diferente. Mesmo Ofni e Finéias fazendo as coisas erradas, olha só a amizade, relacionamento. Ofni e Finéias, filhos de Eli, estes faziam as coisas erradas, mas Samuel se afastava. Samuel não teve o mesmo comportamento, mesmo sendo criados juntos. Perceba que você deve influenciar e não ser influenciado. Mas cuidado com as amizades. Chama atenção aí, viu, professor? Cuidado com as suas amizades, com quem você conversa. Você precisa se afastar de tudo e de todos que te fazem você pecar, que não incentiva você a adorar nem servir a Deus. Aqui, por exemplo, Ofni e Finéias faziam as coisas erradas, mas Samuel não acompanhava não, Samuel não aceitava não. Por isso, Deus escolhe Samuel, coloca ele como sacerdote, coloca ele como profeta e coloca ele como juiz, porque estava preparado para o ofício. Tem pessoas que querem ser profeta, mas não ora. Eita glória! Quer ser sacerdote, mas não está preparado. Vigia, que possamos buscar mais o Senhor cada vez mais. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vejamos agora a nossa conclusão. Deus usou Samuel para trazer o povo de Israel de volta à adoração. Samuel ajudou a consolidar o sacerdócio em Israel. Samuel inaugurou a atividade profética de forma contínua em Israel.
Deus estava na vida de Samuel, da mesma forma que está na sua, que está na minha. Deus, ele tem propósito. Deus, ele quer nos abençoar, mas que possamos nos colocar na direção dele. Viva a palavra, creia a palavra. Ah, meus amigos, eu vi fulano, tal. Irmãos, pare de olhar a vida dos outros. Não fique olhando para Ofni e Finéias, que você pode se afastar. Olhe para Samuel, siga os passos daquele que serve e teme a Deus, tá bom? Quero saber o seguinte, você gostou dessa aula? Você entendeu? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E já encerro dizendo, vai assistir a nossa dinâmica, porque está sensacional, vai te ajudar no seu entendimento. Vai assistir a dinâmica, professor. A paz do Senhor e até a próxima aula. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.